You can't get out here, sir. No! Don't! They'll come! Oh, heck no. Ветлянова. Ветлянова. Да. Что делать? Подожди, что хотят? Что хотят? Ao explorar florestas e lugares perigosos, você pode acabar se deparando com ameaças muito mais assustadoras do que jamais imaginou enfrentar. Aqui é o Rafa, e esse é o Contando Fatos Assustadores. Este vídeo perturbador foi publicado no TikTok por uma mulher chamada Tasha. Nele, ela relata como sua cachorra, Bella, pode ter evitado um encontro potencialmente perigoso nas proximidades de um rio, em uma área arborizada de Mount Pleasant. No início, tudo parece tranquilo. Tasha está sentada à beira da água, aproveitando o momento, enquanto Bella permanece ao seu lado. Mas a atmosfera muda rapidamente quando um homem surge inesperadamente do rio e começa a caminhar na direção delas. Percebendo que algo não estava certo, Bella reage imediatamente. A cachorra começa a latir de forma agressiva e se posiciona entre Tasha e o desconhecido, como se estivesse determinada a protegê-la de qualquer ameaça. What are you doing? You can't get out here, sir. No! Don't! They'll come! They'll come! What are you doing? Mesmo depois de Tasha avisar que ele não tinha permissão para entrar naquela área, o homem não foi embora e começou a agir de maneira cada vez mais estranha. Em determinado momento, ele se agachou, como se estivesse tentando se esconder, e passou a falar frases desconexas e difíceis de entender. Enquanto isso, Bella continuava latindo sem parar, mantendo o desconhecido à distância, enquanto Tasha tentava pedir ajuda. What are you doing? You're not taking my tube, boy. I'm recording. It is. I seen all of you. I got all of you on camera. Then go get with them. Mais tarde, ao rever a gravação, Tasha percebeu um detalhe inquietante. Bella começou a choramingar vários minutos antes de o homem aparecer, como se tivesse percebido que algo estava errado antes mesmo de qualquer sinal visível de perigo. O vídeo rapidamente recebeu uma enxurrada de comentários elogiando os instintos da cachorra. Uma pessoa escreveu algo parecido com: "Imagine se ela não estivesse com esse cachorro. Ainda bem que estava." Segundo Tasha, mais tarde foi revelado que o homem já era conhecido na região de Mount Pleasant por envolvimento em furtos. Graças à atenção e à reação de Bella, a situação não se agravou e Tasha conseguiu sair do local em segurança. O
próximo vídeo foi registrado por um esquiador que aproveitava um dia nas proximidades de Bratislava, Eslováquia. Enquanto fazia uma pausa em uma encosta coberta de neve, algo inesperado surgiu entre as árvores e começou a se mover diretamente em sua direção. E o mais assustador é que aquilo era apenas o começo, porque a situação ficaria ainda pior nos momentos seguintes. No, operaš to. Chod ďalej. De qualquer forma, no início parecia que o urso tinha ido embora, mas logo ficou claro que ele ainda estava por perto, observando os esquiadores e avaliando a situação. Era quase como se estivesse testando cada pessoa para decidir se valia a pena se aproximar ou não. O esquiador que fazia a gravação não parecia representar um alvo interessante. Porém, alguns minutos depois, outro grupo surgiu na encosta. Entre eles havia uma pessoa de porte menor, e naquele momento, pareceu que aquilo era exatamente o que o urso estava esperando. Hej! No poďte mi ho, keď tak zdržíme. No veď. Hej! Necháš, vy? Hej! Zostaň. Sadni. Také asi na neho neplatí. Veľmi neutekať. No fim, o urso acabou recuando e deixou o local sem que ninguém se ferisse. No entanto, existem outras explicações possíveis para o comportamento do animal. Uma delas é que ele tenha sido condicionado a associar seres humanos à comida. Uma situação perigosa tanto para as pessoas quanto para o próprio urso. Esse tipo de comportamento pode surgir quando turistas alimentam regularmente animais selvagens. Com o tempo, o urso passa a enxergar os humanos como uma fonte fácil de alimento. Como muitos especialistas costumam alertar, quando um urso aprende que pessoas significam comida, o risco de encontros perigosos aumenta consideravelmente. A coragem do esquiador também chamou a atenção. Ele manteve a calma e não entrou em pânico, o que pode ter contribuído para que o animal desistisse da aproximação. Ainda assim, se o urso tivesse decidido avançar de verdade, a situação poderia ter se tornado extremamente perigosa. Felizmente, tudo terminou bem naquele dia. Tommy é um entusiasta da vida ao ar livre e criador do canal Tommy Dial no YouTube. Em seus vídeos, ele costuma mostrar a construção de uma cabana na floresta e suas experiências acampando nela sob diferentes condições climáticas. Normalmente, seus conteúdos são tranquilos e relaxantes, focados na natureza e na aventura. Mas desta vez, Tommy decidiu passar a noite com sua família em uma antiga torre de observação abandonada, localizada no alto das montanhas. O que parecia ser apenas mais uma experiência de acampamento, acabou se transformando em algo muito mais inquietante do que ele imaginava. Well, we ran into a slight problem already. Just started to turn onto this trail to go up the mountain, and there is a tree blocking this. Don't know how long this has been here. Hej! Gotta get out of the way. As long as I can clear this right here so we can get by, that'll be good, but this is all in the way. It's wet and nasty. Oh, Lord. Come on. Alright. Alright, folks. I'm gonna walk up this lookout tower for a bit here. I don't know how high I'm gonna go, but I'm gonna go up a little ways. Because should be a good view. Let's see.
Not ideal. These ones are in there though. Oh, this is so stupid. A ideia inicial era passar a noite dentro da torre de observação. Porém, ao chegarem lá, perceberam que a estrutura estava muito antiga e instável, tornando a permanência no local arriscada. Por isso, precisaram mudar os planos e encontrar outro lugar para acampar. E foi exatamente nesse momento que as coisas começaram a ficar estranhas. The three of us are officially squared away after a long and exhilarating day, but it was a ton of fun. So we're gonna get some good sleep tonight, and we will see you guys in the morning for coffee. Now that sounded like a really good plan. When we laid down to go to sleep, it was approaching 10 o'clock, and I was looking forward to it because we had had such a long day. For some reason, I just had a really interesting feeling in my stomach, and I couldn't fall asleep no matter what. So while Sarah and Levi were sound asleep, I laid there for hours. And at around 12:07, something odd happened. I heard a car come flying down the road and into the parking lot where we parked so we could set up camp, and we were the only ones parked there. Kinda strange. Now at first, I was just thinking, maybe this is just some kids being kids. No big deal, right? Well, then the car slammed into a tree and took off speeding the other direction before eventually coming to a stop about 50 yards from our tent. And this big dude gets out of the car. He was clearly drunk out of his mind and had no idea what he was doing. At this point, I got out of the tent and just sat in the darkness and kept my eye on him, because last thing I wanted was him to come stumbling over to where we were. I even called the park rangers. They said that they would send somebody out, but they never did. Now about an hour had passed since this all initially happened, and it was approaching 1:30. He had been quiet for almost an hour after initially causing a lot of ruckus. I eventually got back in the tent and tried to convince myself, just go to sleep. Everything's alright. But I just couldn't bring myself to do it, and I knew that there were storms on the horizon rolling into town. Now my fear was that for some reason, when those storms hit, he was going to get up and start wandering around. I don't know why, but that's just what I felt, and I couldn't shake the feeling. As horas passaram enquanto ele esperava que o homem fosse embora. Nem mesmo a chuva que começou a cair fez a figura se mover. Ela permaneceu ali, imóvel. Aos poucos, uma sensação de desconforto tomou conta dele. Algo parecia errado. Preocupado, decidiu acordar sua família. Sem perder tempo, todos começaram a guardar os equipamentos e carregar tudo para o caminhão. Mas justamente quando acreditavam estar seguros, aquilo que ele mais temia finalmente aconteceu. I'm looking over some of the footage that I had just captured that day, that you guys just watched. And when all of a sudden, Sarah just said my name. I looked up, and he was standing directly in front of our truck, in the pouring rain, in the hail, just standing there. Now he would have had to have walked right by where we were camping. And who knows what could have happened. He could have rummaged into our tent, and it could have turned into a really bad situation, but thankfully, at this point, we're inside of our truck. Now he eventually walks by our truck, and I peel out of there and just drive up to the top of the camp where there's a rest station and bathrooms. Keep recording. Where? Oh, heck no. É por isso que sempre é bom reforçar a importância de confiar nos seus instintos. Às vezes, aquela sensação de que algo está errado pode fazer toda a diferença.
Quem sabe o que poderia ter acontecido se Tommy tivesse ignorado aquele desconforto e permanecido no acampamento? Felizmente, ele e sua família decidiram partir a tempo e deixaram o local sem sofrer qualquer dano. Quanto ao estranho que observava o acampamento naquela noite, suas verdadeiras intenções jamais foram descobertas. Na manhã de 26 de agosto de 2014, os jornalistas Vladimir Romanovsky e Ilya Vasyunin chegaram a um tranquilo cemitério na vila de Vybuty, próxima à cidade de Pskov. Eles estavam ali para fazer o que jornalistas fazem: investigar, fazer perguntas, filmar e relatar os fatos. A história parecia simples no início. 2 jovens paraquedistas haviam sido enterrados no local no dia anterior, enquanto rumores se espalhavam de que eles não teriam morrido durante treinamento ou em um acidente, mas sim em combate na Ucrânia, em um conflito no qual a Rússia negava oficialmente qualquer envolvimento direto de seus soldados. No entanto, antes mesmo de conseguirem chegar aos túmulos, a situação tomou um rumo inesperado. Alguns homens desconhecidos se aproximaram dos jornalistas e fizeram um aviso inquietante. Eles deveriam pegar o próximo trem de volta para Moscou, ou jamais seriam encontrados. Só aquela ameaça já foi suficiente para transformar completamente o clima da investigação. Mesmo assim, os jornalistas decidiram continuar. E foi nesse momento que as coisas começaram a parecer realmente perigosas. Да, да. Они сейчас по дороге, на дорогу будут выходить. Больше нет никого? Ну что будем делать? На территории нового кладбища на автомобиль. Район Кресты, нападение на автомобиль. Да. Сейчас давай, давайте. Я не знаю, что будем делать. 47-й регион. 2 молодых людей, незнакомых, догоняют машину, обкидывают камнями. Мы не успеваем уехать, кидаются под колеса. Куда звонить? Хотят, не знаю. Так, еще что-то. Бегут, но они близко, а тут территория коммунистов, мы не успеваем скрыться. А мы там не проедем вот насквозь? Нет. Это район Кресты, новое кладбище. Так, а второй где? Второй. Вон слева, вон он. Давай, прямо на него. Или я не знаю. Микрорайон Кресты, новый Нет, район давать нового никого не кладбища. надо. На новом кладбище мы находимся. Мы пытаемся выехать с кладбища, нас догоняют. Молодые люди. Не, туда не надо, там он. Подожди. Да, но их несколько, и они со всех сторон бегут. Петлянова. Да. Что делать? Подожди, что хотят они? Они вам камеру разобьют. Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 12, квартира 2. Тихо. Назад, давай, назад. Колеса протекают. Колесо протыкает РК. Ребят, что хотите? Делают? Чего? Проткнули Не, колеса. ребят, мы уезжаем, не надо. Нас напали, проткнули колеса, мы не можем уехать. Просили съездить, подожди, не надо. Попроси, мы уезжаем. Уезжаем! De repente, o carro foi cercado. As janelas foram golpeadas, os pneus foram cortados e os homens deixaram claro que não tinham a intenção de permitir que os jornalistas fossem embora sem problemas. Romanovsky e Vasyunin, juntamente com seus colegas, ficaram encurralados longe de casa. Mesmo com os pneus danificados, conseguiram colocar o veículo em movimento e escapar do local. Segundo os relatos, os agressores eram homens fortes, agindo de forma coordenada e com uma frieza que dava a impressão de que não estavam agindo por conta própria. O mais inquietante
era que pareciam já saber que os jornalistas estavam a caminho. Para muitos observadores, o ataque estava diretamente ligado à investigação que os repórteres realizavam. Eles haviam se aproximado de uma questão extremamente sensível: os rumores de que soldados russos estariam morrendo em um conflito que, na época, o governo russo negava oficialmente estar envolvido. No final, anos depois, a Rússia realmente entrou em guerra com a Ucrânia, mas daquele dia, os jornalistas conseguiram sair vivos. O carro ficou destruído, mas eles sobreviveram. Ainda assim, dizer que estavam seguros talvez seja um exagero. Eles haviam sido avisados de que jamais seriam encontrados caso não deixassem a região. Foram seguidos, ameaçados e até atacados em plena luz do dia, simplesmente por realizarem seu trabalho. O veículo podia ser substituído, mas o medo que carregaram para casa naquela noite era algo muito mais difícil de deixar para trás. Se você gosta do meu conteúdo e quer apoiar o canal, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado pelo apoio e vamos continuar. Chris, um investigador que realiza explorações sozinho e criador do canal NKPS Paranormal no YouTube, é conhecido por registrar visitas em tempo real a locais remotos e supostamente assombrados. Em 16 de junho de 2025, ele decidiu retornar a uma floresta profunda no estado de Kentucky, um lugar que já havia visitado anteriormente, mas onde nunca tinha passado a noite. Desta vez, porém, Chris resolveu explorar a área com mais profundidade e permanecer no local até o amanhecer, sem imaginar o que o aguardava nas horas seguintes. Guys, I'm hearing stuff walk around the tent. I've got the knife here for protection. Also got the PP back here, the gun, GUN. But that, you hear that noise between the frogs? I think that's a coyote, but hear that? I don't know. Never heard that noise back here before. Oh, and I already started the old step 2, Steve Wallace style. Got some Southern Comfort in there. Trying to get relaxed, and trying to fill this area out. Listening to my surroundings. Somebody out there? Somebody out there? Embora Chris estivesse armado e se sentisse capaz de se defender, aquele som o deixou inquieto. Era diferente de tudo o que ele já havia ouvido naquela floresta. Mesmo assim, ele tentou ignorar o ocorrido, acreditando que não fosse nada realmente sério. O que ele não sabia era que a parte mais perturbadora daquela noite ainda estava por vir. And then we're gonna call it a night. Hey! Hey! What the fuck was that? Jesus Christ. Something just literally jumped on this tent. Despair. Who is out there? Did you all see that? Okay, we're gonna put 7.8.
This shit's going haywire. This stuff's going haywire. This stuff's going haywire. This says despair, skeleton, leave. I'm gonna turn it. I'm shook up, guys. Seriously, I don't have a clue what that was. Whatever it was is big. Apesar de estar abalado pelo que havia acontecido, Chris tentou se convencer de que aquilo devia ter uma explicação inocente. Mas, por mais que tentasse racionalizar a situação, a sensação perturbadora de que algo havia saltado sobre sua barraca, sem produzir qualquer som, continuava ocupando seus pensamentos. Movido pela curiosidade, ele decidiu investigar a floresta em busca de respostas. Caminhou pela área, examinou os arredores e tentou encontrar qualquer pista que explicasse o ocorrido. No entanto, não encontrou nada. Cansado e sem respostas, resolveu passar o restante da noite no acampamento. Dormir, porém, não foi fácil. O medo do desconhecido continuava pesando sobre sua mente, tornando cada ruído da floresta ainda mais inquietante. Quando o amanhecer finalmente chegou, Chris reuniu seus equipamentos e deixou a floresta para trás, levando consigo mais perguntas do que respostas. Um grupo de caçadores encontrou uma câmera de vídeo abandonada no meio da floresta. Acredita-se que ela pertencesse a um caminhante que havia desaparecido na região. Intrigados com a descoberta, eles decidiram analisar as gravações armazenadas no aparelho. Mas o que encontraram nas imagens os deixou completamente chocados. O caminhante ouviu um rosnado inquietante ecoando à distância, mas decidiu ignorá-lo e continuar sua jornada pela floresta. O que ele não sabia era que algo potencialmente perigoso estava à espreita, aguardando logo adiante entre as árvores. Segundo a narrativa do vídeo, o caminhante teria sido surpreendido por uma criatura desconhecida, e seu grito de pânico ecoou pela floresta. Em meio ao desespero, a câmera escorregou de suas mãos e caiu no chão, exatamente onde os caçadores a encontrariam mais tarde. O que realmente aconteceu depois daquele momento permanece incerto, e os detalhes sobre sua experiência e seu possível destino continuam envoltos em mistério. Se você gostou desses mistérios e quer ver mais aventuras como essa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo assustador. E diga nos comentários, o que você acha que estava à espreita naquela noite? Aqui é o Rafa, e esse foi o Contando Fatos Assustadores.